é o nosso Deus. Queridos irmãos, Natal. Ponto central é Jesus Cristo. Não é Noel, não é Papai Noel, não são os presentes que damos uns aos outros. O ponto central é o presente que nós recebemos de Deus. E o presente de Deus foi Jesus Cristo. Gostaria de citar algumas declarações que nós encontramos no livro de João, que fala sobre Jesus. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu queria que você tivesse uma concentração, fechasse seus olhos, meditasse nessa mensagem deixada no livro de João, apresentando quem é Jesus. E é interessante que João apresenta Jesus de maneira diferente. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, há uma descrição histórica sobre o que Jesus fez, desde o seu nascimento até a sua morte, e um período em que ele esteve presente, ressuscitado entre os homens. Mas João fala de Jesus de maneira diferente, até porque a intenção do apóstolo João era para atender uma expectativa de falar de Jesus para os gregos. E você sabe que a influência do pensamento grego, ela antecede, inclusive, o nascimento de Jesus. Filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, eles têm uma precedência, eles viveram antes de Cristo. E o mundo foi influenciado pelo pensamento socrático, pelo pensamento de Platão, pelo pensamento de Aristóteles. E até hoje são filósofos estudados, são filósofos que são... as pessoas fazem mestrado, doutorado em torno do pensamento de Sócrates, de Platão, até hoje, apesar de tanto tempo que se passou entre a escrita deles e os nossos dias. Portanto, o livro de João é aquele momento em que ele tem, o autor tem a intenção de falar de Jesus para os gentios, os gregos, talvez para que pudesse traduzir de uma linguagem tanto filosófica quanto uma linguagem mais simples, que eles entendessem. Por exemplo, os filósofos eles eram muito voltados para a questão do logos, o verbo. E quando João vai falar sobre Jesus, ele vai usar toda uma linguagem que é fácil, que é compreensível. Isso nos mostra, irmãos, que o Evangelho ele tem uma intenção de chegar no homem mais culto, ao homem mais simples. A criança mais humilde, a criança que nasceu em berço de ouro. Porque a linguagem é tudo. E nosso Deus não é um Deus que se apresenta de maneira tal tal qual os reis e poderosos de nossa época, que, como a gente fala no nosso país, nasceram em berço esplêndido. Não, o nosso rei nasceu numa manjedoura. O nosso rei nasceu num lugar de comedouro de animais. Nosso rei, seus primeiros dias foi num estábulo. Seus pais tiveram que viver como nômades até um certo período, antes, quando houve a questão do recenseamento, e depois tendo que fugir até um período para o Egito. Jesus é esse, irmãos, apresentado em João, de uma maneira tão simples, que se nós não entendermos essa mensagem, é porque, de fato, o nosso coração se endureceu e nós não queremos ter contato com Ele. Mas o próprio livro de João fala dos antagonismos em relação à pessoa de Jesus. De um lado, João fala, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas também fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu gostaria que você pudesse estar entendendo essas descrições e falando, não, eu entendo porque eu sou um filho. Ou se você não é filho, creia nessa mensagem que está sendo cantada e apresentada aqui nesta noite. E você pode sair daqui de forma diferente, com esperança, com fé, com a certeza da sua salvação, liberto de pecados, liberto dos demônios, liberto da influência do mundo, liberto da influência das tentações que nos rondam o tempo todo. Então, João vai falar de Jesus de maneira tão esplêndida,
Pense bem, no capítulo 1, Jesus é o verbo, e verbo é ação. O verbo que veio em carne, cheio de graça e de verdade. No capítulo de número 3, ele é apresentado como unigênito de Deus, o único gerado de Deus. Jesus, o único gerado de Deus. Para a mulher samaritana, no poço de Sicar, Jesus fala: eu sou a água viva, eu sou a água, e se você tomar da minha água, se você crer na minha palavra, você vai tomar da água que você nunca mais vai ter sede, porque a água que eu tenho para te dar nunca mais vai permitir com que você tenha sede, porque é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para o paralítico, em João capítulo 5, Jesus foi a cura. Capítulo 5, é aquele que acalma os ventos, acalma a tempestade quando o barco da vida começa a sossobar, começa a balançar, em vista de naufragar. Jesus é esse. Capítulo 5, Jesus é o pão da vida, que alimenta a alma. É o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 8, Jesus se apresenta como aquele que Isaías disse que o povo que estava em trevas estava em escuridão. Ele se apresenta como a luz, e não a luz de apenas um lugar. Ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 8, verso 32, ele se apresenta como aletheia. Aletheia, no grego, é verdade, porque ele contrapõe todas as mentiras. E ele foi enviado exatamente para desfazer todas as mentiras que Satanás contou desde Gênesis capítulo 3. Jesus é a verdade. Jesus é a cura para os cegos, os que estão cegos, não somente do ponto de vista físico, mas os cegos que estão cegos, são cegos espirituais. Jesus é aquele que se apresenta não como um mercenário, capítulo de número 10, mas aquele que se revela como o bom pastor. Não aquele que vem tosquear as ovelhas, roubar-lhes a sua lã, mas aquele que vem cuidar. E é por isso que ele não se apresenta somente como bom pastor, mas como que diz: eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que entrar vai encontrar pastagem. Jesus é esse, irmãos, que se revela a nós como a ressurreição, porque ele sabe que a morte nos gerou temor, a morte nos gerou angústia, a morte nos gerou sofrimento. E ele diz, João capítulo 11, para uma família enfermizada, adoecida e com quadro de luto: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é aquele que é apresentado no capítulo de número 12 como o bendito. E por isso dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus, no capítulo 13 de João, é apresentado como aquele que lava os pés aos seus discípulos. Pega a toalha, pega a bacia, pega a água, se dirige aos discípulos e se apresenta como alguém semelhante a um escravo. Porque somente os escravos faziam isso. Jesus é esse que lava os pés. E quando encerra esse momento de lavar os pés, num sinal de humildade, no capítulo 13, verso de número 15, ele fala: olha, eu fiz isso porque eu vos dei o exemplo. Do seu ministério, ele nos dá o exemplo como servo. No seu ministério, ele se humilha, ele se esvazia. No capítulo 14, Jesus é aquele que diz aos seus discípulos e a nós: não se turbe o vosso coração. E a seguir ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é aquele que se apresenta como o Espírito, não da mentira, mas Espírito da verdade. No capítulo 15, Jesus se apresenta como uma planta muito comum no contexto de Israel, não tão comum nos nossos dias, nos nossos quintais, talvez em tempos atrás sim, mas no capítulo 15 ele fala: eu sou a videira, e meu pai é quem cuida dessa videira.
E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas todo ramo que estando em mim vai frutificar, vai ser santificado pela palavra. No capítulo 17, ele é esse que informa que os que creem nele são santificados pela verdade. E verdade está centrada nele, aletheia, a verdade. Jesus, no capítulo de número 19, agora é o crucificado, levado até a cruz, preso no madeiro, pregos em suas mãos, coroa de espinho em sua cabeça. Jesus é esse que agora verte o seu sangue. O crucificado está ali. Capítulo 20 apresenta Jesus de maneira irônica, tal qual nos dias de hoje, quando muitos ironizam quem é Jesus. Nas filosofias contemporâneas, que sobretudo são de linha ateísta, falam de Jesus de maneira debochada. Colocaram também um deboche naquela cruz. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas no capítulo 21, ele é o ressuscitado. Ele é aquele que venceu a morte, reviveu de entre os mortos. E quando as mulheres foram ao sepulcro para buscá-lo ou para tratar do seu corpo, encontram um anjo. E que lhe dizem: ele não está mais aqui, ressuscitou. Jesus ressuscitado é o que aparece aos seus discípulos e com espanto, alguns creem, outros não. Mas para esses que estão atormentados com a realidade do que aconteceu naqueles dias, ele diz: paz seja convosco. Jesus, irmãos, no capítulo de número 21, é o restaurador de gente caída. Gente caída como Pedro, que negou 3 vezes. Gente caída como Pedro, que de alguma forma, no seu entusiasmo, no afã de defender a fé, cortou a orelha de Malco. Jesus restaura gente como Pedro, que naquele momento não se viu tão capaz nem para gostar de seu mestre. Jesus é o restaurador de gente caída. Ressuscitado, retorna tão somente para cuidar de uma única pessoa. É esse Jesus que nós apresentamos. É esse Jesus que nós servimos. É o mesmo Jesus. É esse Jesus que, apresentado a Pedro, se coloca na condição de não conseguir nem mesmo amar o seu mestre, nem mesmo de gostar de seu mestre. Muito semelhante aos pecadores dos nossos dias. Jesus é esse, um verbo em ação, que continua trabalhando no coração de pecadores. Que nesta noite, esse Jesus trabalhe no seu coração, trabalhe na sua vida. Por isso o Natal precisa ser um Natal diferente. Por isso o Natal precisa ser um Natal significativo, por causa de Jesus.